Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito, é da Brené Brown, não sei se é assim que fala o nome dela. Eu tô lendo esse livro, li um pouquinho mais que a metade, e assim, eu tô tomando vários tapas na cara, ele é um livro muito bom, ele fala sobre vulnerabilidade e, cara, eu já entendi um pouco sobre vulnerabilidade, acho que todo mundo, conforme vai vivendo a vida, aprende na marra o que que é isso, né, quando a gente se sente muito envergonhado, ansioso, a gente quer se esconder de todo mundo. Mas esse livro trata a vulnerabilidade de uma forma muito mais profunda, né, claro, e destrincha, sabe. É uma coisa muito louca, muito legal. E assim, eu não li tudo ainda, então com certeza eu ainda vou tomar muito tapa na cara da realidade, né, e como lidar com esses sentimentos. Mas eu queria ler um pouco com vocês, mostrar pra vocês, né, se vocês se interessam pra ler esse livro inteiro. Eu vou dar uma introdução nele pra vocês saberem se vocês leem ele completo, se vocês compram. Eu recomendo muito. Porque, cara, é sobre a vida, sabe. Você fica mais inteligente emocionalmente, você começa a entender melhor os seus sentimentos, porque eu, principalmente, deixava muito ser levada pelos meus sentimentos, né, deixava aquela coisa invadir, ou eu ficava muito feliz, ou eu ficava muito brava, ou eu ficava muito ansiosa. Então eu tô aprendendo a administrar esses sentimentos melhor, principalmente graças a esse livro, eu tô gostando muito, então, sabe, eu acho que ainda tem um pouco daquele hoje muito menos, mas eu acho que ainda tem um pouco daquele paradigma de livro de autoajuda, de, sabe, "Ai, você é doido, você não sabe lidar com as coisas sozinho, você precisa ficar lendo essas coisas". Eu ficava meio assim, não porque eu não queria ler, não porque eu achava isso, mas aquela coisa de ficar: "Ai, o que que os outros vão pensar de mim, porque eu tô lendo esse livro", sabe. E justamente esse livro fala sobre isso de: "Ai, o que que os outros vão pensar se eu fazer tal coisa". Então, sabe, apenas leiam. A gente tem que ligar menos para o que as pessoas falam, e é isso, é difícil. Eu sempre fui uma pessoa que liga muito para o que as pessoas falam, então agora eu tô tentando parar um pouco com isso, eu já vejo melhoras, mas às vezes eu ainda fico: "Ai meu Deus, eu vou me enfiar dentro de um buraco", sabe. Mas é isso, bora. Então, eu não tinha costume de ler sumário, antes eu só ai, capa, sinopse, mas eu entendi que ler sumário é muito importante, porque você já vê os temas principais que vão ser abordados, e aí você entende melhor se você vai ler ou não o livro, se é o livro certo pra você, no momento certo, se você ainda assim quer comprar, mas lê mais pra frente. Então, sumário eu acho uma coisa muito importante. Nós temos 7 capítulos. Vamos lá, o prólogo. O que significa viver com ousadia? A introdução. Minhas aventuras na arena da vida. Capítulo 1. Escassez. Por dentro da cultura de não ser bom o bastante. Cara, isso me pega de um jeito, mas vamos continuar. Capítulo 2, derrubando os mitos da vulnerabilidade. Capítulo 3, compreendendo e combatendo a vergonha. Capítulo 4, arsenal contra a vulnerabilidade. Capítulo 5, diminuindo a lacuna de valores, trabalhando as mudanças e fechando a fronteira de falta de motivação. Capítulo 6, compromisso perturbador, ousadia para reumanizar a educação e o trabalho. Capítulo 7, criando filhos plenos, ousando ser o adulto que você quer que seus filhos sejam. Aí tem algumas reflexões finais, tem praticando a gratidão, notas e referências, que aí não é separado em capítulos, sabe, são algumas informações a mais que a autora quis colocar, mas não em forma de capítulo. Então, gente, assim, vou abrir aqui e pegar algumas partes que eu grifei para vocês entenderem. Então, eu vou começar aqui no capítulo 2, que tem algumas passagens que eu comecei a grifar, que são muito boas. Então, vamos lá. Brené fala assim:
Chegamos ao ponto de, em vez de respeitarmos e admirarmos a coragem e a ousadia que estão por trás da vulnerabilidade, deixarmos o medo e o desconforto se tornarem julgamento e crítica. Eh, a gente julga muito, né. Eu tô tentando é difícil, porque é aquela coisa, a gente julga o livro pela capa. Nós somos feitos assim, somos programados para, a nossa sociedade inteira praticamente assim, a grande maioria das pessoas. Eu acho que não tem como não ser 100% assim. A gente faz pré-julgamentos de tudo, conforme as nossas vivências, enfim. Eh, e aí quando uma pessoa se expõe, quando uma pessoa tem coragem, quando alguém tá fazendo uma coisa que você pensa: "Nossa, eu não faria isso. Nossa, por que que essa pessoa tá se expondo desse jeito? Nossa, por que que", sabe? A gente julga e a gente critica. Às vezes a pessoa teve que tomar uma coragem enorme pra se expor desse jeito, pra fazer o que realmente quer, sabe? Às vezes a pessoa tá fazendo pela primeira vez alguma coisa e a gente vai lá, me julga. Eu gravar esse vídeo aqui, eu me expor um pouco mais nas redes sociais, mostrar o meu trabalho, tá sendo uma vulnerabilidade gigantesca pra mim, me expor e mostrar quem eu sou, enfim, pra mim é difícil. E eu fico com essa coisa: "Ai, vão me julgar, vão me criticar", porque tipo, é quase uma certeza, sabe. Então, isso aqui eu fiquei lendo algumas vezes essa frase, complicado. Aqui ó, vulnerabilidade, um trecho sobre: "Vulnerabilidade não é algo bom nem mal. Não é o que chamamos de emoção negativa e nem sempre é uma luz, uma experiência positiva. Ela é o centro de todas as emoções e sensações. Sentir é estar vulnerável. Acreditar que a vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja uma fraqueza. Então, cara, a gente 100% do tempo somos vulneráveis. Porque a gente tá se expressando, a gente tá conversando, a gente tá se mostrando, a gente tá vivendo em sociedade. Então, sabe? Vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Ou seja, viver, respirar é ser vulnerável, sabe? E tem uma passagem aqui que fala: "O grande perigo é que começamos a enxergar os sentimentos como fraqueza", né, o famoso: "Ai, mimimi", "Ai, sabe, guarda pra você, por que que você tá se expondo desse jeito?". Então, sabe, chorar, nossa, chorar, eu tenho um tópico sensível com chorar, eu vou até me abrir aqui um pouco com vocês. Eu sempre fui uma pessoa muito chorona. E assim, gente, eu nunca tive vergonha de chorar, porque chorar pra mim é uma necessidade, eu preciso chorar. Se eu fico guardando o choro, é muito pior pra mim, sabe? Eu fico me sentindo péssima, eu fico com aquilo entalado na garganta. É um jeito de eu extravasar os meus sentimentos. Então, se eu tô feliz, eu choro, se eu tô triste, eu choro, se eu tô desesperada, eu choro. Sempre que eu tô sentindo alguma emoção em excesso, eu choro, porque é o meu jeito. E aí, nossa, eu tive uma situação muito chata que, enfim, não vou ficar entrando muito em detalhes, mas sabe, me viam como fraca, como uma menininha, como ainda não sei me defender. Isso me doeu muito, sabe? E aí, depois dessa situação, eu fiquei pensando e tentando não chorar tanto. Eu fiquei: "Poxa, eu tenho que parar de chorar, por que que eu choro? Eu tenho que ser uma pessoa mais madura". Só que aí depois eu percebi que eu sou assim, cara. E se eu precisar chorar, eu vou chorar na frente de quem for e eu não tenho problema com isso. O problema tá nas pessoas que acham que isso é fraqueza, que isso é porque eu não sei lidar com os meus sentimentos, que sabe, cara, chorar. Até por chorar, a gente é julgado. É fraqueza, "Nossa, você não é maduro o suficiente, você não é responsável o suficiente", sabe. E aí eu achei que era um problema meu, mas cara, o problema tá na pessoa. Deixa eu chorar, sabe. Não posso nem chorar em paz. Bom, vamos seguindo aqui. Cara, isso aqui também eu fiquei bem reflexiva. Vamos ler. Nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecerem nas outras pessoas, mas temos medo de deixar que as vejam em nós. Isso porque tememos que a nossa verdade não seja o suficiente, que o que temos para oferecer não seja o bastante sem os artifícios e a maquiagem, sem uma edição pronta para exibição.
Acho que principalmente quando a gente tem um vínculo mais forte com as pessoas, uma amizade, um relacionamento, a gente fica: "Cara, por que que essa pessoa não confia em mim, não se mostra mais vulnerável, mostra os seus sentimentos de verdade, o que que ela tá sentindo?". Só que assim, a gente tem medo de se expor também, né. "Ai, será que eu conto isso? Ai, será que eu falo? Essa pessoa não vai me expor, não vai contar esse meu segredo?". Sabe, a gente fica receoso de mostrar nossa vulnerabilidade para as pessoas, mas a gente fica com o pé atrás se a pessoa não mostra vulnerabilidade pra gente, tipo, tem que ser uma troca, sabe. Então eu fiquei: "Caraca, é isso mesmo, vamos folhear o livro mais um pouquinho". Cara, teve uma parte também aqui do livro que a autora fala da filha dela, né, que a filha conta um segredo para as amiguinhas e as amiguinhas expõe esse segredo para outras amigas da escola e humilham ela e tudo. E aí começa a falar sobre traição, né, entre aspas, sobre traição. E aí tem um parágrafo muito legal aqui, ele é um pouco longo, mas eu vou ler para vocês, porque eu acho muito legal. Na verdade, essa traição geralmente acontece muito antes das outras todas. Estou falando da traição do descompromisso. De não se importar, de desfazer o vínculo, de não desejar dedicar tempo e esforço ao relacionamento. A palavra traição evoca experiências de falsidade, mentira, quebra de confiança, omissão de defesa quando nosso nome está envolvido em intrigas ou fofocas, e de não sermos escolhidos como alguém especial entre outras pessoas. Esses comportamentos são certamente traiçoeiros, mas não são as únicas formas de traição. Se eu tivesse que escolher uma forma de traição que tenha aparecido com muita frequência em minha pesquisa e que tenha se mostrado a mais perigosa em termos de corrosão do elo de confiança em um relacionamento, eu mencionaria o descompromisso. Cara, descompromisso, eu acho que para todas as pessoas é uma coisa muito forte, né? Quando tem aquela perda de interesse, quando a pessoa já não faz mais questão, quando não fazia as coisas que fazia por você antes, eu acho que dói. Eu concordo com a autora, eu acho que é um dos piores tipos de traição, né, esse descompromisso. Eu acho que dói mais, porque é lento e gradual, sabe. É quase uma tortura, é horrível. Então eu super concordo com a traidora, eu ia com a autora, que o descompromisso acho que é uma das piores sensações que o ser humano pode vivenciar. É horrível. Sofrer esse descompromisso e ter a vontade de ser descompromissado também. Eu acho que as 2 mãos são horríveis. O descompromisso no geral, você exercer ou sofrer ele, é horrível. Bom, vamos lá. Tem um Vai começar agora aqui a coisa do "eu me garanto sozinho". Tem alguns trechos que eu circulei, porque acho que é um tópico que me pega bastante, sabe. Eu sempre quero fazer tudo de um jeito certo, sempre quero dar conta de tudo sozinha, aí depois eu me estresso, aí depois eu fico estressada e a pessoa não tem nada a ver com isso. Tudo porque só essa coisa de: "Ai, eu me garanto, vamos lá, eu dou conta". Aqui, ó, admiramos a força que isso evoca e se garantir sozinho é algo reverenciado. Eu fiquei, nossa, putz, é isso aí mesmo. Ah, aqui, ó, tem um trecho que eu marquei até uma estrelinha. Nada transformou mais a minha vida do que descobrir que é uma perda de tempo medir meu valor pelo peso da reação das pessoas nas arquibancadas. Quem me ama estará ao meu lado, independentemente dos resultados que eu possa alcançar. Nós não podemos aprender a ser mais vulneráveis e corajosos por conta própria. Muitas vezes, nossa primeira e maior ousadia é pedir ajuda. Esse eu fiquei, putz, tópico sensível. Mas vamos lá. Agora começa o capítulo da vergonha. O capítulo da vergonha também é muito bom. Ah, e aqui tem um trecho muito bom que eu grifei, ó. Se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, nós a colocamos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para os gremlins, a palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e o detestam. Oh, e o detestam e a destroem.
Eu comecei, gente, a expor quando eu tô com vergonha, quando alguma coisa acontece e eu fico: "Caraca, deixa eu me enfiar num buraco". Eu comecei a contar para as pessoas, porque, cara, por mais que só eu tivesse vivenciado a vergonha, tipo, isoladamente, numa situação que nem tem outras pessoas, eu ficava com esse sentimento de vergonha, sabe. E aí eu ficava retraída, ficava meio tensa, tipo, sabe, mesmo que eu tenha sofrido uma situação vergonhosa sozinha, eu ficava com um sentimento ruim dentro de mim. E aí eu comecei a expor para as pessoas, falei: "Gente, preciso contar uma coisa humilhante, mas eu preciso contar, compartilhar com vocês". E cara, depois que eu comecei a fazer isso, me ajudou tanto a dar risada da vergonha, a tipo: "Cara, por que que", sabe? E aliviar esse sentimento ruim. Então recomendo, e lógico, compartilhar esses momentos com pessoas da sua confiança, que não vão te esculachar e te humilhar mais, né, porque aí senão realmente vai dar ruim. Mas compartilhar esses momentos vergonhosos e dar risada da vida, deixa tudo mais leve, sabe, muito bom. Eu comecei a fazer isso e recomendo muito. Ah, e aí tem uma parte que ela fala sobre a pesquisa dela, que ela fala assim: "Eis a definição que emergiu de minha pesquisa. Vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação." Vergonha é horrível, né, gente? É um sentimento muito misto. Nossa, eu odeio. Acho que todo mundo odeia, né? A gente não sabe muito o que fazer, como reagir, mas é isso, sabe? Se a gente for criando esses mecanismos pra gente se sentir melhor e mais leve, ela vai indo embora. A gente vai se sentindo mais leve e é bem mais tranquilo, sabe? Do que ficar guardando, de ficar falando na cabeça: "Nossa, como eu sou idiota, por que que eu fiz isso? Eu tenho que prestar mais atenção, eu tenho que parar de ser assim", sabe? É bem mais leve do que ficar remoendo todos esses sentimentos ruins. É, aqui ó, na verdade, em minha pesquisa, descobri que a vergonha corrói a parte de nós que acredita que podemos mudar e fazer melhor. Porque aí a gente vai ficando retraído, vai remoendo aqueles sentimentos, e aí a gente quer ficar parado ali na nossa zona de conforto, porque aí a gente não vai passar mais vergonha, sabe. Então vergonha é um sentimento muito perigoso. Ah, e aqui, ó. Depois de compreender o que é a vergonha, o que devemos fazer? A resposta está na resiliência, que é a nossa capacidade de nos recuperar rapidamente de um revés ou de nos adaptarmos a uma mudança. Então é um pouco disso que eu falei, né? De não deixar esse sentimento invadir e não fazer nada a respeito, sabe? Ou ficar remoendo. A gente tem que encontrar esse mecanismo pra, sabe, mandar a vergonha pra fora da gente. Então é isso. E aí é muito legal porque ela passa por algum dos mecanismos, falar sobre a vergonha é um deles. São vários, eu não vou falar todos, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas ela dá exemplos práticos de como lidar com tudo, é bem legal. E aí você pode ir adaptando para sua realidade, o que que você se sente mais confortável fazendo, é muito legal. E aí a gente chega no capítulo 4, que é Arsenal contra a vulnerabilidade. Que aí ela fala sobre alguns escudos universais contra a vulnerabilidade, né. Então nós temos, aqui ó, as 3 formas de escudo que vou mostrar são o que chamo de arsenal universal contra a vulnerabilidade, porque descobri que todos nós a incorporamos de algum modo em nossa armadura exclusiva e pessoal. Elas incluem a alegria como mau presságio, aquele temor repentino e paradoxal que reprime qualquer felicidade momentânea, o perfeccionismo ou acreditar que fazer qualquer coisa com perfeição significa que você nunca passará vergonha, e o entorpecimento, a adoção de qualquer recurso que anestesia a dor do desconforto da solidão. Cada escudo é acompanhado por estratégias para se viver com ousadia. Todas elas nos ensinam a ser o bastante e têm eficácia comprovada no desarmamento da vulnerabilidade. E o que mais me pegou foi esse alegria como mau presságio. Eu vou ler aqui um trecho para vocês sobre isso. Aqui, ó. Isso porque quando perdemos a capacidade ou o desejo de ficar vulnerável, a alegria se torna algo que vemos com profunda desconfiança. Em uma cultura de profunda escassez,
de nunca nos sentirmos seguros ou certos o bastante, a alegria parece uma farsa. Nós acordamos pela manhã e pensamos: "O trabalho vai bem, todos na família estão com saúde, nenhuma grande crise está acontecendo, a casa ainda está de pé e eu estou me sentindo bem. Que droga, isso é ruim, muito ruim, algum desastre deve estar à espreita, só esperando para acontecer". E eu sou muito paranoica, desse jeito, sabe. Às vezes tá numa paz, tá tudo bem, e eu fico: "Meu Deus, alguma coisa vai acontecer". Isso tá muito ligado à ansiedade também, né. Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu já fico pensando em todas as coisas ruins que podem acontecer. E eu acho que muitas pessoas sentem isso, né, sentir porque a gente sente muito mais quando alguma coisa ruim acontece, do que quando coisas boas acontecem. A felicidade a gente não sabe aproveitar. Eu li muito sobre isso nesse livro. A gente desacostumou a viver com felicidade, né, nessa cultura de escassez, né, que nunca tá bom, nunca a gente, sabe, tem uma realidade boa, sempre tem alguma coisa incomodando, fazendo mal pra gente. Então, cara, a gente, assim, pelo que eu entendi, pelo que eu vejo, a gente desaprendeu a ser feliz. A gente sempre tá reclamando, sempre querendo algo melhor, e eu fiquei: "Caraca, é isso mesmo", sabe, a gente se acostumou a reclamar e e ver esses momentos ruins como o fim do mundo, como: "Nossa", sabe, "sou infeliz". Tá aqui, ó. Aí elas, a a escritora traz algumas histórias de algumas pessoas que ela realizou a pesquisa, né, mostrando essa alegria do mau presságio, e aí ela fala assim, ó: essas histórias ilustram de de que modo o conceito de alegria como mau presságio, utilizado como método para reduzir a vulnerabilidade, vai desde ensaiar a tragédia até o que eu chamo de decepção perpétua. Alguns de nós, como a mulher da imaginação mórbida na primeira história, fantasiam o pior que pode acontecer quando a alegria bate a porta, ao passo que outros nem sequer a enxergam, preferindo ficar em um estado inerte de decepção perpétua. Cara, nos últimos tempos eu fiquei: "Ai, não vou nem criar expectativa, porque aí se não der certo, ai, tudo bem, e aí se der certo eu vou ficar muito feliz". E cara, a minha mãe, ela é uma pessoa muito otimista, ela é uma pessoa, assim, otimista, né, que eu vejo ela dessa forma, de sempre ver o lado bom das coisas. E aí eu fiquei: "Ai mãe, não cria", eu ficava, né: "Ai mãe, não cria tanta expectativa, eu vou ficar com a expectativa lá embaixo". E ela: "Ai não, eu já tô com a expectativa alta, vai dar certo". E eu acho que a gente precisa um pouco mais disso. É claro que a gente não pode ficar cego por criar uma expectativa, por sempre tentar ver o lado bom das coisas, a gente não pode ficar cego com isso, porque a vida acontece, né, coisas ruins acontecem e tá tudo bem. Mas ficar nesse estado de sempre estar decepcionado, de sempre estar esperando o pior das coisas, putz, corrói por dentro, sabe. E aí você vai emanando essa energia, parece que todo mundo tá, assim, ao seu redor, e aí aquela bad fica pior ainda. Péssimo, sabe. Eu tô tentando ser menos assim. E aí ela fala também sobre gratidão. E aí ela fez uma listinha aqui, ó. O maior presente que recebi foram essas 3 lições sobre alegria e luz, vindo de pessoas que passaram muito tempo na tristeza e na escuridão. Eu não vou ler tudão, porque ela disserta bem sobre os tópicos, então eu vou ler só a introdução dos tópicos. Então, a alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida, mantendo-se ocupado demais perseguindo o extraordinário. Então, a autora traz alguns exemplos aqui dos participantes da pesquisa. Então, todos os participantes que falaram de suas perdas e do que mais sentiu falta mencionaram momentos muito singelos. Então, abre aspas. Como eu queria entrar na sala de casa e ver meu marido reclamando sobre o que lia no jornal. Como eu gostaria de ouvir meu filho dando gargalhadas no quintal. Minha mãe costumava mandar mensagens de texto muito loucas. Ela nunca soube como escrever no celular, eu daria de tudo pra receber uma dessas mensagens agora.
Então eu acho que é um pouco disso, sabe, a gente vive tão no automático, tão querendo se virar em 30, dar conta de tudo, ter uma rotina muito regrada, que a gente esquece desses pequenos momentos, sabe, um bom dia, um abraço, a pessoa ali presente. É só quando a gente perde que a gente começa a se arrepender, não dá valor, não sabe, a gente não dava o devido valor àqueles momentos tão, sabe, rotineiros, simples, mas que quando vai embora, a gente dá esse valor. Aí o segundo tópico, seja grato pelo que tem, né, que é um pouco também sobre a alegria nos momentos comuns, e não desperdiçar a alegria, o terceiro tópico. É inútil se preparar para a tragédia e para a perda. Quando transformamos as oportunidades de sentir alegria em uma preparação para o desastre, na verdade diminuímos a nossa capacidade de reagir bem. E aí a gente vai virando aquela pessoa, sabe, que é pessimista, que só reclama. Então, esse capítulo sobre alegria, esses trechos sobre alegria, eu achei muito importantes, porque a gente não vê a alegria desse jeito no dia a dia. É difícil ver a alegria desse jeito no dia a dia. Então eu fiquei bem reflexiva. Cara, e aí ela fala sobre perfeccionismo. Esse tópico esses trechos sobre o perfeccionismo me pegou bastante também, porque eu sempre me considerei uma pessoa perfeccionista. E aí todo mundo acha que, ai, ser perfeccionista é o máximo, nossa, essa pessoa se dedica muito, caraca, ela é muito perfeccionista. E aí, isso não é uma coisa boa. E a autora, a escritora, né, analisa o perfeccionismo e mostra como é uma coisa ruim. E aí eu fiquei: "Caraca, outro tapa na minha cara". Vou ler alguns trechos do perfeccionismo pra vocês. Perfeccionismo é um movimento defensivo. É a crença de que, se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, poderemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. Perfeccionismo é um escudo de 20 toneladas que carregamos conosco, achando que ele nos protegerá, quando de fato é aquilo que realmente nos impede de sermos vistos. Perfeccionismo é, em essência, tentar obter aprovação. Cara, esse aqui eu fiquei: "Porra, é verdade, né?" Desculpa o palavrão. Mas eu sempre fui em busca de aprovação, sempre. Eu fui assim desde sempre. Sempre precisando de validação de alguém, sempre precisando: "Ana, você é boa no que você faz". E, cara, isso tem que vir de dentro da gente primeiro, sabe? E aí eu fiquei: "Nossa, é cansativo", porque aí você fica gerando uma expectativa, uma ansiedade, uma vergonha. Então tá tudo ligado, né, os nossos sentimentos, enfim, são todos ligados, obviamente. Mas aí é isso, o perfeccionismo é essa busca incessante por aprovação. E aí a gente se esconde, se a gente não sentir que estamos sendo perfeitos. Aí eu fiquei: "Poxa". Ai, é sobre isso, sabe. Aqui, ó, e aí ela fala da coisa saudável e não saudável, ó, do perfeccionismo. "O empenho saudável é focado em si mesmo. Como eu posso melhorar? Mas o perfeccionismo é focado nos outros, o que eles vão pensar". Então, é isso, sabe. Eu tinha essa pira muito forte, o que que eles vão pensar, eu tô desconstruindo isso dentro de mim, e esse livro tá me ajudando muito, eu tô gostando muito desse livro. E ela fecha o tópico assim, ó: "O perfeccionismo não é a chave do sucesso. Na verdade, a pesquisa mostra que o perfeccionismo dificulta a conquista, pois está relacionado com depressão, ansiedade, compulsão e também com a paralisia da vida e a perda de oportunidades. O medo de falhar, de cometer erros, de não corresponder às expectativas dos outros e de ser criticado mantém o perfeccionista fora da arena da vida, onde a competição e o esforço saudáveis se desenrolam". Aí ela continua um pouco mais, né: "O perfeccionismo é um sistema de crença autodestrutivo e viciante, que alimenta esse pensamento primitivo. Se eu parecer perfeito e fizer as coisas com perfeição, poderei evitar ou minimizar os sentimentos dolorosos de vergonha, julgamento e culpa". Sabe, o perfeccionismo, na verdade, é uma coisa horrível. Não, sabe, mudou a minha visão sobre o perfeccionismo.
sabe, não leve para o lado bom quando a pessoa fala: "Ai, você é muito perfeccionista", não leve para o lado bom, porque, sabe, desconstruiu todo o meu conceito sobre perfeccionismo esses trechos do livro, eu fiquei tipo de cara. Porque essa coisa de se empenhar muito, de, ai, dar o máximo sempre, de encontrar um padrão que às vezes nem existe, nem é real, as pessoas acham isso uma coisa boa, né, elas veem como uma coisa boa, elas te incentivam a ser assim. E aí você acaba virando um perfeccionista que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe, é horrível. E aí tem um outro trecho que fala assim: independentemente de nos encaixarmos num ou noutro tipo, se quisermos estar livres do perfeccionismo, precisamos fazer a longa travessia do o que as pessoas vão pensar para o eu sou bastante o suficiente. Eu sou bastante. Para o eu sou bastante. Essa jornada começa com resiliência, vergonha, amor próprio e aceitação. Precisamos estar dispostos a pegar leve nas cobranças e apreciar a beleza de nossas falhas e imperfeições. Toma esse tapa na cara, sabe? Eu fiquei, poxa. Então é generosidade consigo mesmo, humildade e consciência equilibrada. Então, cara, eu recomendo muito esse livro, sabe, pra trabalhar sua inteligência emocional. Porque a gente não aprende isso. Às vezes a gente vive a vida, coisas ruins acontecem, coisas boas acontecem, e a gente só vai, sabe, a gente não para pra refletir e pensar: "O que que eu tô sentindo? Como eu posso lidar com isso?", porque viver no automático é muito mais fácil, né. Você não precisa se esforçar, você só continua vivendo a sua vida. E eu achava que fazer essas reflexões não faziam diferença, sabe, de entender o que eu estou sentindo, de como eu posso lidar com isso, como eu posso ser uma pessoa melhor, porque pensar e mudar o nosso jeito dá muito trabalho, dá preguiça. Mas eu comecei a ficar incomodada com algumas coisas, sabe, eu tinha muita insegurança, eu sempre aquela coisa, ir em busca da aprovação dos outros, passei algumas vamos falar, passei algumas situações ruins no trabalho, sabe, que as pessoas pisaram em cima de mim, eu deixei as pessoas fazerem o que queriam comigo, sabe, não me posicionava. Então, eu comecei a ficar incomodada, sabe. E aí aquela coisa: "Ai, o problema sou eu não sei lidar com as coisas, o que que eu vou fazer? O mundo está acabando". Mas aí eu peguei essa indicação desse livro e, cara, leiam, sabe, não fica com essa pira de: "Ai, sou frágil, as pessoas vão ver que eu tô lendo esse livro, vão pensar: 'Meu Deus, por que que essa pessoa tá lendo esse livro?'". Não, sabe, leiam. É uma leitura super tranquila, gostosa, não é nada técnico de: "Nossa, não vou entender o que que a autora tá falando". É super é um livro real, sabe, de tipo, fala diretamente com a realidade. Então, leiam, eu recomendo muito. Me conta nos comentários o que que você achou desses trechos, se você ficou reflexível, se você já leu, o que que você achou, se você tá pensando em comprar, tá bom? Muito obrigada por ficarem comigo até aqui e até a próxima. Tchau.